Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos nessa manhã na Igreja Santuário do Espírito Santo e chegou o momento de pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Sabedoria de Enoque. A Sabedoria de Enoque. Para quem não sabe, Enoque foi o 7º patriarca depois de Adão. O homem que foi arrebatado até o céu, os 10 céus de Deus, e na presença de Deus no 10º céu, por ele ser justo, foi passado para ele os livros que estão lá no céu, com todo o conhecimento para Enoque. E vocês vão entender porque Enoque é o homem mais sábio do mundo, desde o início da criação, mais ainda que Salomão. Vocês vão entender a palavra. E a palavra Enoque sempre vem para mim quando eu preciso tanto de um ensinamento maior do Espírito Santo, uma confirmação do Espírito Santo, um discernimento do Espírito Santo, e eu clamo tanto ao Espírito Santo, e muitas vezes veio para mim a palavra Enoque, como na última vez. Vamos conhecer um pouco de Enoque. A sabedoria de Enoque. No livro de Gênesis, nas Sagradas Escrituras, no capítulo 5, versículo 21 a 24, Moisés nos escreveu assim: Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Irmãos queridos, Enoque era um homem extremamente de Deus, adorava a Deus constantemente. E Enoque um dia foi arrebatado por 2 anjos, que levou até os céus de Deus, e levou até a presença de Deus. Por que Enoque foi levado na presença de Deus? Porque ele era justo e Deus o tomou consigo, porque ele era um homem íntegro e fiel a Deus. Ele foi arrebatado para o céu. No livro de Eclesiástico, livro do sábio, no capítulo 44, versículo 16, Enoque, está escrito assim: Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso para levar a conversão às nações. Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso, na presença de Deus, para que ele aprendesse e levasse a conversão todos os povos das nações, porque todo o conhecimento foi entregue a Enoque. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, de versículo 5, o apóstolo Paulo nos escreve assim: pela fé, Enoque foi levado, sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Paulo está citando os personagens da fé na
carta aos Hebreus, e cita o nome de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado, foi arrebatado, sem passar pela morte, não mais foi encontrado, porque Deus o levou, os anjos o conduziram até o céu. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ele era um homem de Deus, andou com Deus, caminhou com Deus, era um homem justo, por isso Deus o levou para consigo. Na carta do apóstolo Judas, não é o Iscariotes, o Judas apóstolo que caminhou com Jesus. Na carta de Judas, no versículo 14 e 15, Judas nos escreveu: deles vale também o que pronunciou Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como ímpios pecadores, proferiram contra ele. Assim está escrito na carta do apóstolo Judas. Semelhantemente, o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, vai dizer que Jesus disse que ele vai vir através do céu, através das nuvens, com seus anjos, para julgar os ímpios, os pecadores e também os puros e inocentes. E vai vir julgar os vivos e os mortos. Então Judas, antes mesmo de João ter a visão do Apocalipse, ele escreveu, e ele citou o livro apócrifo de Enoque, livro apócrifo que não está nas Sagradas Escrituras. Eu vou ler para vocês sobre um trechinho desse livro, para vocês entenderem a palavra de Deus. No livro de Gênesis, Moisés falou sobre Enoque. No livro do sábio, livro de Eclesiastes, foi falado sobre Enoque. O apóstolo Paulo em Hebreus falou sobre Enoque, e Judas, o apóstolo Judas, falou sobre Enoque na sua carta. Agora, queridos irmãos, vou ler para vocês um trechinho do livro apócrifo de Enoque, livro dos segredos de Enoque. Livro dos segredos de Enoque é o segundo livro de Enoque, é um livro apócrifo que não foi reconhecido pela igreja. É um resumo. Vamos prestar atenção num trecho, aleatoriamente copiado aqui por mim, para vocês aprenderem sobre Enoque. E está escrito assim: havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu, a ponto de fazer testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso. E então me apareceram dois homens com suas asas mais brilhantes que o ouro, suas mãos mais brancas que a neve. E os homens disseram: tem coragem, Enoque, não temas, o Deus eterno nos mandou a ti, e vê, tu hoje deverás subir aos céus
conosco. E o Senhor convocou um de seus arcanjos, chamado Bravuil, mais forte em sabedoria do que o outro arcanjo, que escrevera todas as obras do Senhor. E o Senhor disse a Bravuil: traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá a Enoque, e incumbe-o da escolha dos livros. Enoque escreveu 366 livros. Os grandes segredos de Deus que Deus revelou e contou a Enoque, ele falou-lhe face a face. Amém. Queridos irmãos, eu tirei do segundo livro de Apócrifo de Enoque, o livro dos segredos de Enoque, esse pequeno trecho, para mostrar para vocês que não por nada Moisés, sábio, Paulo e Judas escreveram as Sagradas Escrituras narrando alguns trechos de Enoque. E no livro de Enoque, escrito por Enoque, está escrito assim: havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou seu amor e o recebeu. Enoque foi levado por 2 anjos até o céu, amando de Deus, porque ele era justo, era um homem íntegro e estava sempre andando na presença de Deus. Então Deus o levou até o céu. O Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu a ponto de fazê-lo testemunhar, dar testemunho as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso. Antes de chegar ao 10º céu narrado por Enoque, os anjos, 2 anjos conduziram a ele até a Deus. Ele passou pelo primeiro céu, pelo segundo céu, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo, pelo oitavo, pelo 9º, até chegar aonde está a majestade de Deus, que é o 10º céu. Não se esqueçam que Paulo foi levado em espírito até o 3º céu, que era o paraíso, e lá encontrou com Jesus. E também não esqueçam que João, apóstolo João, foi levado na presença de Deus em espírito, e lá ele recebeu todo o Apocalipse. Só que João não citou que era o 10º céu. Paulo citou que era o 3º céu, onde ele viu Jesus, lá no paraíso. Mas Enoque cita os 10 céus e vai falando um a um o que tem em cada céu, no livro apócrifo de Enoque. E então, me pareceram 2 homens, diz Enoque, com suas asas. Ele fala homens, asas, eram anjos, em forma de homem, mas com asas, anjos, mais brilhantes, com as suas asas mais brilhantes que o ouro, suas mãos mais brancas que a neve. Assim ele escreveu os 2 anjos. E um dos homens, um dos anjos, disseram: tem coragem, Enoque, não temas. O Deus eterno nos mandou a ti. E vê, tu hoje deverás subir aos céus conosco. Nós vamos levar você, Enoque, até os céus, até a presença de Deus. E já na presença de Deus, Enoque, e escreveu assim: e o Senhor convocou um dos seus arcanjos, chamado Bravuel, mais forte em sabedoria, o
o mais sábio dos arcanjos daquela época, Deus o convocou e disse para Joel que ele deveria entregar todos os livros que estavam em depósitos sagrados do céu. E também mandou que o arcanjo Gabriel desse a Enoque uma pena de escrita rápida. O que é uma pena de escrita rápida? É na rapidez da luz de Deus. Todo o conhecimento dos livros, dos depósitos de Deus foi passado a Enoque, e com uma pena ele escreveu rapidamente 366 livros das mais altas sabedorias do reino de Deus. Os grandes segredos de Deus estavam nesses livros que Deus revelou e contou a Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão. E falou com Enoque face a face. Enoque foi arrebatado por ser um homem justo, um homem que caminhava com Deus, fiel a Deus. Deus mandou 2 anjos buscá-lo e levasse até o céu. No caminho, os anjos foram passando de céu a céu até chegar no 10º, mostrando tudo o que estava acontecendo em cada céu. E depois chegou no 10º céu, e Deus chamou um dos seus arcanjos mais sábios dos arcanjos e mandou que ele entregasse todos os livros que estavam no depósito sagrados, falando sobre toda a sabedoria do reinado de Deus. Mandou entregar uma pena, uma caneta, com uma grande velocidade celestial, para que ele pudesse escrever com uma rapidez muito grande. E deu a Enoque a mais sabedoria de toda a humanidade. Como diz no livro de Eclesiastes, sábio, Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso para levar a conversão às nações, para que ele pudesse aprender através dos livros, ter todo o conhecimento e depois escrever seus livros, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e voltem a Deus de coração sincero. E ele recebeu o testemunho de Deus e foi agradável a Deus. E Enoque vai citar aquilo que João citou no livro de Apocalipse, que Jesus vai vir pela segunda vez para julgar os vivos mortos, e virá do céu entre as nuvens ao tocar da primeira trombeta, junto com os seus anjos, milhares e milhares de anjos. Ele virá e irá arrematar a sua igreja, os seus eleitos serão arrebatados para os céus, e a julgar todos os ímpios, os pecadores que cometeram algum insulto contra Deus em todo o tempo de vida. Então está aí, queridos irmãos, vocês acabaram de conhecer um pouco de Enoque, o sétimo patriarca de Deus, o homem que hoje consigo entender que foi o homem mais sábio do mundo, mais sábio que Salomão, porque Deus o levou face a face e entregou todos os livros lá do céu para dar sabedoria a Enoque. Amém.